Vasco tem a segunda melhor campanha do retorno e dá esperança ao torcedor de uma possível chegada até de voos mais altos. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre Ramon Dias. Olha, o técnico deixou claro, precisa de um estádio maior, obviamente, para que a torcida do Vasco possa caber dentro, para que possa fazer ainda mais festa. Vamos falar também sobre a intensidade, o jogo do Vasco, minha análise sobre o comportamento do Vasco contra a equipe do Coritiba. Vou falar de Paulinho, jogador sensacional, e também sobre o nosso novo amuleto, a Camisas Negras. Olha, desde que ela chegou, foi só alegria pro Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente, galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Olha, Vasco ontem deu um show, cara. Eu falo isso em termos não só do placar, mas a forma que o Vasco atuou ontem contra a equipe do Coritiba. Um Vasco intenso, o Vasco que quando tinha que amassar, amassou o seu adversário. Um Vasco que quando teve que temporizar as jogadas, segurar um pouquinho mais, segurou e fez aquilo que a gente precisava, cara. Um resultado positivo dentro de casa, contra um adversário querendo ou não direto, você empurra o adversário lá para a parte de baixo, faz com que o gigante da colina tenha chances reais de sair da zona de rebaixamento. Só para você ter uma ideia, o segundo turno do Campeonato Brasileiro tem duas equipes que estão bastante fortes. Está aí a classificação do segundo turno, com Fortaleza com 12 pontos, Vasco com 10. O Vasco hoje tem um percentual de 66% de aproveitamento com o Ramon Dias à frente do elenco do Vasco. E isso é importantíssimo. Se o Vasco manter esse aproveitamento, o Vasco tem condições de chegar a uma Sul-Americana. O Vasco hoje, em 5 jogos do segundo turno, tem aí mais ou menos 3 vitórias, um empate e uma derrota. 10 pontos em 15 disputados. A importância que Ramon Dias tem em toda essa mudança do Vasco é gigante. Porque o tempo todo é dando moral aos jogadores. Por exemplo, Jair ontem. Jair vem entrando muito mal. Entrou bem no jogo contra a equipe do Coritiba. Puma Rodrigues vinham fazendo partidas horrorosas, vamos dizer assim. Ontem teve uma partida que você for procurar um erro defensivo do Puma, você não acha. Ah, mas o Coritiba não jogou por ali. O Marcelino caiu por ali algumas vezes e não passou. Zé Gabriel sendo recuperado. Fez seu primeiro gol na carreira ontem. Então, o Ramon Dias é uma peça importantíssima nessa evolução do Vasco. A mudança de postura do Vasco hoje, ela é nítida. É um Vasco que encara o jogo com seriedade. Você vê as modificações que o Ramon Dias fez. Nenhuma modificação para defender, todas as modificações para continuar em cima da equipe do Coritiba. Seja com a entrada de Orelhano, seja com a entrada do próprio Peck, Marlon Gomes, Seba Ferreira, todas as modificações para manter o time lá em cima. Poderia muito bem recuar. Então, o Ramon Dias hoje é o principal reforço do Vasco, como eu falei. Aliado a ele, as boas partidas do Paulinho, cara. Paulinho hoje, pra mim, é uma das grandes... Não sei se inspiração é o correto, mas é um dos grandes centros de qualidade desse time do Vasco. É o maestro. É o cara que dita o ritmo do meio de campo do Vasco. É o cara que sabe a hora de conduzir. Por exemplo, segundo gol do Vasco. Paulinho participa de toda a construção de jogada. Desde a roubada de bola,
vira o jogo, se apresenta com o Zé Gabriel, faz uma tabelinha, vira o jogo de novo e se apresenta para dar o passe para o Rossi. E aí sai aquela tabela Rossi e Payet. É um cara importante nesse elenco. É um cara que participa de todas as fases. O Verratti também é um cara de muita qualidade. Então o Vasco hoje tem um time com totais condições de sair dessa questão de rebaixamento. Muita gente já está cravando aí que o Vasco não vai brigar por essa situação. Eu prefiro sempre manter a cautela, porque a gente não sabe o que acontece nos próximos dias, mas o Vasco hoje tem um futebol que não é condizente com a posição dele hoje. O futebol que o Vasco apresentou contra o Coritiba, mas o Coritiba é fraco, zaga fraca, tomou muitos gols, mas o nível de atuação do Vasco fez o jogo ficar mais fácil. O nível de atuação do Vasco fez o jogo ficar mais fácil. Ramon Dias, inclusive, durante a entrevista coletiva, falou sobre São Januário, né? E deixou claro que o Vasco precisa ter um estádio maior. Eu sempre falo aqui, cara, 20 mil pessoas para a torcida do Vasco é pouco. Respeito muito São Januário, toda a sua mística, mas a gente precisa aumentar o estádio. A gente precisa ter um estádio para 40, 45, 60 mil pessoas. Não sei se dá 60 ali por causa do entorno e tudo mais, das logísticas. Mas o Vasco hoje precisa, urgentemente, ter um estádio maior e eu concordo com o Ramon Dias. O Vasco com estádio para 40, 48, 50 mil pessoas, o Vasco vai lotar todos os jogos. O torcedor do Vasco está lotando jogos com o time na 18ª posição. Então isso mostra a importância do Vasco ter um estádio maior. O Vasco que estreou um amuleto, cara. Pra mim, virou mais que um amuleto, né? Essa camisa, a camisas negras, vamos dizer assim, é uma camisa que ela mudou totalmente o Vasco. Desde que o Vasco está jogando com essa camisa, o Vasco tem 2 vitórias, 9 gols. Virou o novo amuleto do Gigante da Colina. É o novo amuleto que a gente tem, né? São 9 jogos e 12 gols com ela. Mas enfim, é mais um amuleto pra gente ter, né, falando desse Vasco que mudou. E agora, o Vasco tá treinando hoje. Galera que jogou fará um regenerativo. Quem não jogou vai a campo treinar. O Vasco treina amanhã de novo, aí todo mundo vai pro embate. Não temos grandes desfalques, pelo menos é o que a gente sabe. Ninguém até então teve algum problema físico. Treinamos no sábado. Domingo viajamos para Minas Gerais, onde a gente enfrenta aí o América Mineiro no próximo segunda-feira e pode ser o jogo da saída, finalmente, né? Mais de 10 rodadas depois, o Vasco saindo da zona de rebaixamento. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado a todos. E valeu!